música aí? Vamos ver. Manda um comentário para mim aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui online, nós estamos aqui ao vivo com esta live para poder falar do amor de Jesus, poder estudar um pouco a Bíblia, né? Nós estamos esperando os irmãos entrar nessa tarde de sábado, nesse dia abençoado que Deus preparou. Em meio a esta crise, em meio a esta pandemia, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, podemos falar um pouco da palavra de Deus. Nós vamos hoje falar sobre o estudo à carta de Éfeso, dando início à série sobre as 7 cartas do Apocalipse, ou as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje eu tenho a honra de estar comigo aqui um amigo, pastor Cláudio Honor César. Quero já dar a oportunidade de ele saudar os irmãos. Queridos, a paz do Senhor a todos, os que estão assistindo, estão ao vivo conosco agora e os que verão depois também aí. Deus em Cristo vos abençoe, receba a paz do Senhor. Pastor Bruno, é um prazer, um privilégio tamanho poder estar com o Senhor aqui para juntos nós compartilharmos desses mistérios da palavra de Deus. Como o fato o Senhor acabou de dizer, nós estamos aí vivendo dias difíceis, trabalhosos, com essa pandemia toda aí, mas a palavra de Deus, ela está livre, né? Ela está liberada. Então nós vamos aproveitar e juntos nós estamos aí para compartilhar com vocês. Convide mais alguém, aproveite aí, nós já vamos começar. Convide mais alguém, liga aí para o seu amigo, liga aí para os seus pastores, conhecidos, enfim, vamos estar juntos aí. Glória a Deus. Nós estamos esperando aí, né, pastor, o pessoal entrar, né, o pessoal começar com compartilhe conosco para que possa atingir mais gente. Estamos esperando aí, porque nós vamos entrar aqui num assunto muito importante, pouco falado. O pastor Cláudio Honor, ele é pastor ali da Igreja Assembleia de Deus de Marília, onde nós congregamos, somos co-pastor. O nosso pastor setorial, o pastor Ademilson, e o pastor Cláudio Honor, ele tem um âmbito aprendizado e estudo a respeito do Apocalipse. E eu sei que essa aula aqui vai ser algo profundo e bem aplicativo para a sua vida. Estamos vivendo épocas difíceis, mas essa carta, ela vai nos ensinar algumas coisas. Nós estamos direto da página do Facebook e já foi compartilhado aí no meu Facebook, pastor, e também esse vídeo depois vai para o YouTube, né? Eu queria, antes de começar, pastor, esse estudo, perguntar para o senhor como é que está sendo esse período de quarentena do senhor, os estudos, o que o senhor está fazendo, o que o senhor pensa a respeito disso. Até que os irmãos comecem a entrar, nós estamos aí com 6 irmãos. Compartilhe, mande para mais alguém, porque nós temos certeza que Deus vai ser glorificado nessa tarde. Pastor Bruno, tem sido difícil, não somente para mim, mas eu acredito que para toda a população aí, para todos nós, esse momento aí, nós gostaríamos, né, de estar sentindo o calor humano entre os irmãos, enfim, nas nossas congregações. Porém, nós estamos aí acatando ordens também, né, sendo submisso, respeitando as autoridades. E com isso também aproveitando e tomando um pouco mais de tempo, graças a Deus, com a palavra de Deus, o estudo, aproveitando mais aí para estar preparando também mais estudos da parte de Deus, orando mais ao Senhor e recebendo as revelações de Deus. Glória a Deus. E para que logo, através dessa live hoje, e também quando voltarmos aí, já estarmos aí bastante munidos, recheados aí de muitas novidades, muitas bênçãos da parte de Deus, tanto como mensagens, estudos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Compartilhe, meus irmãos. Vai dando, você que já está aí conosco, dê paz do Senhor, dê um glória, dê um joinha aí. Compartilhe, nós estamos com 13 pessoas. Estamos com 13 pessoas, pastor. O Jurandir está aí também. Deus abençoe, Jurandir. Glória a Deus, pastor Jurandir.
O pastor Claudionor, eu ouvi algo interessante sobre isso. Meu amigo João Marcos, Deus abençoe, meu amigo. Compartilhe conosco os irmãos da Ítalo. Eu achei algo interessante que eu ouvi esses dias, e o pastor Eliseu Rodrigues, dando um testemunho, ele disse assim: a sociedade diz que é a China. Deus abençoe Jefferson Santos, meu irmão. A sociedade diz que é a China. Os muitos cristãos, os espirituais, vão dizer que é o diabo. Mas quem conhece a Cristo de verdade, entende que foi Deus que deu uma pausa, porque se eu entender que Deus é soberano no mundo, e Deus pode todas as coisas, eu entendo que se Deus quiser agora, Ele dá um sopro e essa pandemia desaparece de uma vez. Mas então a gente entende que Deus dá uma pausa no mundo, fica marcado na história, né? E sempre que Deus faz alguma coisa, tem um objetivo. Então, eu acredito que Deus, ele vai fazer algo, Deus tem algo preparado para conosco, e o nome dele vai ser glorificado. Pastor Isaac, ali de Novo Horizonte, Deus abençoe meu pastor, privilégio. Lucinene, Deus abençoe. Vai compartilhando. Daqui a alguns minutos nós vamos entrar nesse estudo sobre a igreja de Éfeso. Eu quero ouvir bastante o pastor Claudionor, porque eu sei que ele é perito no assunto de Apocalipse. Você vai gostar muito. Bem, compartilhe. Pastor Claudionor, Deus está no controle. E a gente vai caminhando aí com Cristo, que a vitória é certa. Eu acredito, pastor Bruno, observando a palavra de Deus, o que acontece no mundo hoje, embora os homens, eles acham que eles estão no controle absoluto de todas as coisas, mas não estão. Para quem examina a Bíblia Sagrada, como os irmãos que estão conosco aí, nós aqui, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Tudo segue conforme o cumprimento da palavra de Deus. Tem que se cumprir. Graças a Deus. As coisas devem acontecer, tem que acontecer, porque senão as escrituras não se concretizam, não se cumprem. Às vezes eu gostaria que nós não estivéssemos vivendo este momento de poder, não só eu, mas todos, né, nós que clamamos a Deus, orar e de imediato Deus resolveu o problema, mas não é bem assim. Esse é o nosso desejo, nossa vontade, que nada disso estivesse acontecendo, mas as escrituras precisam se cumprir. O Senhor Jesus vai voltar, precisa voltar, e essas coisas devem acontecer. E tudo isso eu percebo e noto o controle absoluto de Deus. Amém. Pastor, já estamos com 30 pessoas aí, ó. Os irmãos estão chegando. Maravilha, vamos lá então, vamos dar início a esse propósito. Isso aí então maravilhoso. Pegue seu papel, a sua caneta, você que ama estudar a palavra. Eu quero estar começando a ler, pastor, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Meus queridos, Apocalipse 1, 19 é a base do livro de Apocalipse. O esboço do livro de Apocalipse, ele se resume muito no versículo 19 do capítulo 1. Que diz assim: escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas que são, e há depois as que hão de acontecer. Antes de a gente entrar na carta de Éfeso, eu quero rapidamente, em rápidas palavras, falar um pouco do livro do Apocalipse. Nós sabemos que esse livro, ele, no seu sentido maior, ele refere-se à revelação, a palavra, a etimologia da palavra fala de tirar o véu, descobrir algo que está escondido. E esse livro, pastor Claudionor, ele é o apogeu da revelação de Cristo para os seus. Porque esse versículo 19, eu fiz algumas anotações aqui, a Bíblia diz, na primeira parte do versículo, refere-se a Cristo, as coisas que você viu, Cristo. As presentes fala da igreja, e as que acontecerão é o recado que Cristo deixa à igreja, ou seja, ao reino de Deus que há de vir. Então, 7 coisas me chamam muito a atenção no livro do Apocalipse. A primeira coisa é que do capítulo 1 até o capítulo 13
Anote aí, do capítulo 1 até o capítulo 13, Jesus é o centro do livro. Jesus é o centro do livro do Apocalipse. A segunda coisa que me chama muito a atenção é que Jesus está no controle da história deste livro. A terceira coisa é que a igreja ela triunfará sobre o mal. Escute bem isso. Talvez você está um pouco desesperado aí, e a gente gosta de ensinar, pastor, mas tem a característica marcante de evangelista, também vamos aplicar. Jesus está no controle de tudo, no livro do Apocalipse. A quarta coisa é que aquele que pratica o bem, há uma retribuição a ele. E o que pratica o mal também há a sua retribuição. Eu vou repetir, Jesus é o centro do livro, Jesus está no controle da história, a igreja triunfará do mal, há uma recompensa para os que praticam o bem e para os que praticam o mal. E também esse livro nos encoraja a viver em santidade, esse livro nos encoraja a vencer em época de sofrimento e adorar aquele que está no centro. Apocalipse 1:5 fala sobre o que está no centro dos castiçais, Cristo. O ponto 6 é que a Bíblia ela é completa, ela se inicia na origem em Gênesis, mas precisa do final do Apocalipse. E eu entendo, pastor, que a história caminha-se para a vitória da igreja com Cristo. Dessa maneira bem simples, irmãos, nós estamos aqui já com 40 pessoas, glória a Deus por isso. Dessa maneira bem simples, esse livro nós sabemos que foi escrito em Patmos pelo apóstolo, discípulo de Jesus, João, mais ou menos 90 anos depois de Cristo. E esse livro também, a Patmos, fica localizado a uma ilha da Ásia Menor. Pensando nisso tudo, aí vem as cartas, né, pastor? As igrejas. Eu queria que o senhor falasse um pouco da introdução a essas cartas e também a igreja de Éfeso, antes da gente entrar na Bíblia, porque é importante, pastor, eles entenderem que essa parte que está por trás da Bíblia é o que vai dar sentido ao texto. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa introdução às igrejas, também a introdução ao que era a cidade de Éfeso naquela época, para a gente poder entrar ponto por ponto, versículo por versículo, né, nessa aplicação bíblica da carta à igreja de Éfeso. Maravilha, pastor Bruno. Então vamos lá, meus irmãos, meus amigos. Você que tem aí o seu material aí, um caderno, uma caneta, faça as suas anotações. Pastor Bruno, é interessante, o senhor falou aí a respeito do versículo de número 19, é uma das anotações que nós fazemos aí, nossas, e estudamos também com alguns dos nossos professores, porque ainda estudamos, ainda examinamos. A Bíblia deve ser examinada, estudada, compartilhada, somos mentoreados. No versículo 19, escreve as coisas que tem visto. E é interessante, às vezes, fica como aprendizado. Às vezes nós estamos aí, pessoas nos ouvindo, enfim, que não tem muito hábito de leitura, às vezes não gosta muito de ler. E desde o livro do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos a preocupação de Deus em arquivar e registrar os seus fatos, as histórias e as inspirações divinas. Até no Apocalipse aí, ele dizendo, escreve as coisas que tem visto. Hoje nós estamos vivendo aí momentos maravilhosos e fantásticos com a invenção dos homens, né? Inclusive hoje um celular praticamente faz tudo que nós queremos, enfim. Mas uma das coisas, e tem muita coisa que o homem inventou que já está passando o seu tempo, sua época. Mas os livros, eles vão permanecer, as escritas. Inclusive, no juízo de Deus, nós teremos os livros que vão se abrir. Então, isso é interessante, fica aqui uma dica, uma deixa aí para você na questão da leitura. Entrando agora aí, então, em Apocalipse capítulo 2, falando aí as cartas às igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso, como o pastor Bruno disse, nós vamos dar uma prévia aqui. Apocalipse, livro da revelação, escrita por João.
cerca de 91 a 95 depois de Cristo, na ilha chamada Patmos, né? Que por tradução quer dizer mortal. E ali o Senhor Jesus se manifesta glorificado a João. Meu Deus. E ele então dita através do seu anjo para que João escrevesse, notificasse e registrasse as inscritas, os fatos que ele estava vivenciando, presenciando, as coisas que de imediato aconteceriam e as que depois também iriam acontecer. Inclusive, nós estamos vivendo no momento chamado as coisas que brevemente vão acontecer. Não estamos no Apocalipse, entenda, mas ainda há coisas para acontecer. Por que eu digo isso? Porque, pastor Bruno, o amante da Bíblia, ele tem que entender, a pessoa que estuda a palavra de Deus, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, esse período dessas igrejas já foi, ele passou. O que serve e fica para nós aqui é o que nós vamos compartilhar com vocês hoje, que são as lições da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, exemplos dessas igrejas que nós devemos acatar e outros que nós devemos nos distanciar. Então é essa a questão. Então, a igreja que estava situada em Éfeso, por exemplo, o apóstolo Paulo, como diz em Atos dos Apóstolos 19:10, depois você pode ver lá, ele passou ali e ficou por cerca de uns 2 anos aproximadamente, ali em Éfeso. Atos 19? Atos 19:10. Atos 19:10. Anote aí para nós alguém o versículo, Atos 19:10 aí na live. Anote alguém para mim aí, para depois você acompanhar. Atos 19:10. Pode continuar, pastor. E depois, inclusive, os irmãos aí, nós vamos comentar aqui versículo por versículo. Você vai poder mandar a sua pergunta aí também, que eu estou aqui, juntamente com o pastor Bruno, à inteira disposição de responder e tirar as suas dúvidas aí com respeito a essas questões, tá? Então, a igreja que estava situada em Éfeso, por exemplo, era muito conhecida. Éfeso era uma das cidades, né, uma grande metrópole, a capital, vamos assim dizer, da província romana, uma das 3 maiores cidades da Ásia Menor, capital ali de Roma. Era muito conhecida pela questão portuária, e todas as pessoas que queriam chegar propriamente em Roma, assim mais direto dizendo, o local de descanso ou de negociação dava-se no porto de Éfeso. E por essa questão as pessoas posavam muito ali, comiam, bebiam, e também ali Éfeso era muito conhecida com o templo da deusa Diana, e por essa questão essa cidade ela ficou famosa, tornou-se muito populosa, cerca de aproximadamente quase 300 mil habitantes, habitando ali em Éfeso ali. Mas isso tudo não impediu de que a palavra de Deus se manifestasse naquele lugar. Graças a Deus. Então, nós vamos ver agora, dentro da palavra de Deus, as dificuldades encontradas pela palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, os apóstolos, ministros do Senhor e os feitos daquela igreja. Então, pastor Bruno, nós vamos começar aí. O pastor, eu vou concluir só aí. O senhor falou, pode falar, os irmãos, o senhor falou a respeito da religião ali, eles tinham um templo de Diana. E eu anotei aqui que esse templo de Diana, no mundo antigo, era considerado uma das 7 maiores maravilhas do mundo. Tanto que eu anotei até para a questão de quem gosta de estudo, ele tinha mais ou menos 129 metros de comprimento, 60 de largura, 18 de altura, 127 pilares de mármore, sendo revestidos alguma dos seus pilares de ouro. Anote isso aí, 127 pilares de mármore. E o interessante, pastor, é que tinha nesse templo a idolatria, o misticismo, ele era imoral. Por quê? As sacerdotisas daquela época prostituíam nesse templo de Diana. A gente vai entrar na palavra, é só para você entender como que era a cidade de Éfeso. Idólatra, imoral, tinha tudo isso que o pastor Claudio acabou de relatar.
e ainda tinha esse templo, a deusa Diana, que você vai encontrar ali também em Atos 19, Paulo falando sobre isso, né? Agora, pode dar continuidade, pastor. Inclusive o apóstolo Paulo, ele enfrentou grandes desafios ali em Éfeso, inclusive nós temos aí nos registros, você pode ver em Coríntios, nós vamos ver aqui algumas coisas, quando Paulo chega ali, percebe-se o comércio também, foi uma das dificuldades que ele encontrou, a comercialização do que se diz respeito a Deus, como os magos, os cartomantes. Quando Paulo chega ali, ele encontra homens dizendo ter o poder de Deus, a virtude de Deus. Não estamos falando só de Corinto, não. Em Éfeso também tinha esses magos, esses encantadores que tiravam proveito das pessoas dizendo ser alguma coisa com relação à virtude de Deus. Mas um dos maiores problemas encontrado em Éfeso era o culto vergonhoso e libertino que havia no templo da deusa Diana. Homens e mulheres dizendo-se que para alcançar a purificação máxima deveriam deixar os seus corpos à vontade, libertos, e diante da estatueta ou da deusa Diana e outros deuses mais, praticarem todo tipo de ato sexual. No caso seria homem com homem, mulher com mulher, poderia se de tudo, inflamando, poderia de tudo, dizendo eles que isto era um agrado ao deus Júpiter ou a Diana e outros mais, para alcançar o máximo das suas purificações. E lembrando que a palavra de Deus, ela fala para nós que com quem eu faço uma aliança, um corpo, eu me torno único. Meu Deus. Eu me torno único. E nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo santo, é um corpo purificado. Nós vamos ver isso no decorrer dos versículos aqui. Vamos lá. Vamos entrar aqui então. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos começar? Inclusive, pastor Bruno, eu quero aqui aproveitar e dizer aos irmãos, nós vamos falar o que tem que ser falado aí, tá certo, meus queridos? Falar para vocês, sem rodeio. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 1, a igreja de Éfeso, vamos falar dela. Éfeso, que quer dizer desejado. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então vamos começar comentando o versículo 1. Mandar um abraço aí também, Josiane. Deus abençoe, missionário Josiane Morgilho, Elton, Larissa. Nós temos aí vários irmãos. Deus em Cristo vos abençoe, vos recompense. Filhos de Davi, meu Deus, que maravilha. Tamo junto aí, meus amados. É de Deus. Então, o capítulo 2, o que eu quero que você já entenda, e isso aqui é fato, não tem como fugir. Jesus está dizendo, através do seu anjo, que ele determina e designa para João, e olha as primeiras palavras: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E lembrando que esse anjo, ele é o representante legal da igreja de Éfeso, dizendo, liderança. Esse anjo pastor, quem é, pastor? Seria o próprio pastor, direto da igreja. É bom dizer isso, porque tem algumas denominações que inventam muita coisa a respeito desse anjo. Mas o mais pensado é que esse anjo é o pastor da igreja. É o pastor da igreja, intitulado. Ele recebe esse título pela posição que ele se encontra. Muito boa a sua colocação, pastor Bruno. E Jesus escreve então diretamente ao pastor. Ao pastor. Aqui dá para dar uma anjo pegadinha. O senhor gosta de dar uma pegadinha aqui, né? Eu disse que nós iríamos comentar e falar sobre tudo. Se o anjo escreve ao pastor, e o pastor tem a ordenância do anjo, então quer dizer que quando a gente sai um pouco fora da rota do ensinamento, ou debaixo de uma ordem, a gente está um pouco fora. Completamente. Escreve ao anjo da igreja. Está falando a respeito de liderança. E os dias que nós estamos vivendo hoje, pastor Bruno, Jesus ele vai mostrar isso claro aqui na carta de Éfeso. Eu vou falar para você. Rio Branco do Acre assistindo. Reginaldo Matos, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos do Acre aí também.
Santa Catarina, alô, Deus abençoe. Ele está mostrando aqui uma frouxidão da parte da liderança. Ele não vai falar com a membresia da igreja. Ele vai falar direto com o líder. Escreve, João, registra aí, manda essa carta para o pastor direto que está em Éfeso. Fala com ele, comunica com ele. Outra coisa, olha como que começa as escrituras. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, tá? Que quando você vai ler Apocalipse capítulo 1, os versos anteriores, que João, quando vê uma voz que fala com ele, que ele vira para trás para ver quem era, que ele cai como morto, quando ele vira para ver que ele recebe a força novamente, ele vê 7 castiçais de ouro, que são representadas as 7 igrejas, vê um semelhante ao Filho do Homem, e esse semelhante ao Filho do Homem com 7 estrelas à sua destra. Que essas estrelas, literalmente, tanto anjo quanto estrela, está ligado. O pastor Bruno é entrelaçado a pastor. Então ele vai falar direto com o líder, mas uma coisa que você tem que entender. Quando João vê um semelhante ao Filho do Homem, e as estrelas diante dele, ou a sua destra, não diante, na destra, o lado direito, assim melhor, ele está dizendo que quem está no comando é ele. Você pode até ser como título, o pastor titular da congregação, mas nunca se esqueça que o dono da igreja é Jesus Cristo. E ele está dizendo, se está na destra, está na mão. Você está sobre a mão dele. Por isso que eu preciso, pastor Bruno, vamos aqui tomar todo o cuidado. Toda vez que eu subo em uma tribuna para assumir o púlpito, que tem diferença tribuna e púlpito. Mas toda vez que eu subo numa tribuna, eu não posso me esquecer que eu estou na palma da mão de Deus. E ali Deus tanto pode me elevar, quanto me abater. Por quê? Porque está dizendo aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz, olha a primeira alerta que ele dá, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então o pastor já recebe a carta e ele vê que não é homem que está falando. Não é João que está dizendo, não é fruto de pensamento ou imaginação. Não são coisas da sua cabeça que ele teve em Patmos. O texto já vem com a identificação, Jesus, o registro, Jesus, já vem com a assinatura dele. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E que anda no meio dos 7 castiçais. Ele está querendo dizer, você pensa que eu estou dormindo? Eu não estou, eu visito as minhas igrejas. A presença de Jesus... Aquele que anda no meio dos castiçais é a presença de Cristo no meio da igreja. No meio da igreja. Então é ele que toma conta. É ele que toma conta. O Moisés disse algo interessante. É de responsabilidade do líder, pastor, trazer a noiva, a igreja, à vontade do noivo, que é Cristo. Exatamente. Bonita essa frase. Bonita essa frase. Inclusive, aqui meus parabéns. E deixa eu dizer que se fosse para nós caminhar sozinhos aí à vontade, como no livro dos reis, quando não tinha liderança, não tinha um juiz, não tinha nada... O povo andava conforme queria, cada um segundo as suas ideias e pensamento. Agora, Deus não trabalha dessa forma. Deus tem os seus líderes que ele designa para tomar conta da igreja e do rebanho. Então, aqui Jesus vai falar com cada líder dessa igreja e mostrar para eles onde está o erro deles. Por quê? Porque a igreja, o rebanho, vai seguir o pastor. Nós vamos ver Jesus cobrando aqui um momento de frouxidão na doutrina. E por consequência disso, uma série de erros, um conjunto de dominó caindo em seguida um atrás do outro. Mas que através de algumas virtudes ainda há esperança e há solução para esse problema aí. Pastor, no meio dessa crise toda que estamos vivendo, a gente pode dizer então que quando Cristo apresentado aqui no meio da igreja, a presença de Cristo no meio da igreja, então a gente pode aplicar, nossos irmãos que estão ouvindo aí, que ainda Cristo está no controle da igreja. Como a gente não está, claro que aqui a gente está falando de igreja conjunto, como a gente está aqui nesse período de live, 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito, ou seja, a igreja, eu posso aplicar então que Cristo está no controle também de nós. Como igreja, eu digo. Sim, porque nós temos as duas vertentes, né, no regulamento teológico. Que duas vertentes seriam essas?
A igreja, eu posso chamar e dizer, pela ordenança e o direito que temos no campo teológico. Nós temos dois corpos. Que corpos seriam esses? Organizações. Organismo e organização. A igreja tem esses dois feitos, organismo e organização. A igreja organização, os homens tomam conta. A igreja organismo é o próprio Cristo direto. Por isso que ele está entre nós, ou no nosso meio. E vale a pena ressaltar aqui, pastor Bruno, que tem muitos pastores aí, nós não estamos aqui para atacar ninguém. Isso aqui é você aprender Bíblia Sagrada. Eles estão fazendo da igreja o que bem quer e o que bem entende. Mas ele está dizendo aqui na sua palavra que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Você pensa que eu não estou vendo, mas eu estou. Você pensa que eu não estou ouvindo, mas eu estou. Ele está dizendo, além da igreja ser dele, ele caminha por sobre ela. Caminha por sobre ela. Então ele vê, contempla todas as coisas aí. O presbítero João Marcos disse, só podemos ver a glória de Cristo através da igreja. Deus abençoe, João, é forte. A glória de Deus vem através da igreja. Deus te abençoe por este comentário, né? E se a presença de Deus está na igreja, e o senhor falou que aconteceu algumas coisas por conta da frouxidão, que nós vamos ver, só que também tem algumas... Jesus ele vem com o juízo, porque ele é justo, mas também ele vem apresentando algumas qualidades, né, desta igreja. Sim. Eu até anotei alguma coisa, está no verso 2 que a gente vai ler, né? Eu vou ler, o senhor comenta. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui tem algumas qualidades desta igreja, né, pastor? Sim, perfeitamente. Aí está, pastor Bruno, o próprio Senhor Jesus, meus amados irmãos, está dizendo, e ele começa falando que ele sabe de tudo. Eu sei. Então você grifa aí na sua Bíblia essa palavra sei. Não somente obras, mas sei também. Eu sei. Como é que ele sabe? Ele sabe porque ele é um Deus diferente. Isso aqui é uma dica aí para quem gosta muito de pregar a palavra de Deus. O Deus que nós servimos com relação aos outros deuses. Por isso que eu amo esse Deus, porque ele é diferente. Glória, maravilhoso. Eu sei. Como é que ele sabe? Ele sabe porque ele tem mãos e apalpa, ele tem os olhos e vê, tem os pés e caminha, está no meio de 7 castiçais, está caminhando, está andando, tem os olhos e vê, tem ouvidos para ouvir, tem boca e fala. Lembra quando ele falou com Moisés? Tenho visto e ouvido atentamente a aflição do meu povo e resolvi descer para livrá-los. Então ele está dizendo aí, eu sei as tuas obras, sei porque te conheço, te visito, estou aqui. E o teu trabalho, quando ele diz obras e trabalho, tem diferença? Tem. As obras é concluída, é quando você começa uma coisa e termina. Trabalho é o que está em andamento, ainda está sendo feito, ainda está sendo realizado. Então eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Quando fala de paciência, é que ele já entrou dentro do indivíduo. Falou do comportamento, falou do caráter, tá? E que não pode sofrer os maus. Aqui Jesus já está mostrando a porta de entrada da frouxidão. É por aqui que entrou essa questão de afrouxar a corda ou as rédeas da questão doutrinária. Essa igreja de Éfeso, entenda bem, que o próprio Jesus está dizendo, a tua paciência, ela não tinha muita sabedoria para lidar com as pessoas que eram no quesito aqui, como se diz, falsa, pastor Bruno, e que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Paciência aqui, eu fui ver os originais, é o hipomome. Exatamente. E significa paciência aqui, uma pessoa que não se desvia do seu propósito, mesmo em provações. E você vê que a igreja de Éfeso, tratando-se de hipomone, é uma pessoa, a igreja de Éfeso, ela tem paciência com coisas, com objetos, mas com pessoas ela tem dificuldade de ter paciência. Então tem essa diferença. Tem pessoas na vida que eles conseguem ter paciência com coisas, com objetos. Se o carro dele quebra, ele tem paciência, tá?
acontece qualquer outra coisa, cai, perde uma chave, ele tem paciência para correr atrás, procurar. Agora, se uma pessoa, acontece alguma coisa com ela comete um erro, ou fala alguma coisa que ele não gostou, ele já não tem paciência, não sabe lidar. Então, Jesus está tratando a igreja de Éfeso, mas é uma virtude ter paciência, sim, só que ele está dizendo que eles têm falta de habilidade para saber lidar com essa situação. Então, vamos mais aí. Aí ele está dizendo que não podes aí sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Era uma igreja que ela vivia constantemente testando aquelas pessoas que por ali passavam dizendo ser ministros, e literalmente dizendo ser judeus ou apóstolo de Cristo e não são. Pastor Bruno, vamos numa ótica divina aqui, se o senhor enxerga comigo da forma que eu consegui. Vamos aplicar aqui, o senhor consegue enxergar comigo. Os que dizem ser apóstolo e não são. Será que não são essas pessoas que hoje estão pregando por muitas igrejas por aí, dizendo ser alguma coisa, e quando nós vamos sondar e detectar as suas vidas, ou o tempo passa, estão envergonhando o nome de Cristo, envergonhando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantos desses, hein, meus irmãos? É como nós dissemos, a igreja de Éfeso, o que ficou para nós são lições. Não tem igreja. Eles não são desigrejados. Não tem ninguém sobre uma ótica de liderança sobre a vida dele. Não tem. E quando você conversa com eles, a questão é o seguinte: eu obedeço a Deus. Bom, para começar, você não pode falar que você obedece a Deus sendo que você não o vê, como a Bíblia diz. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vejo, sendo que essa prática, para ela ser concluída e real, eu devo provar que amo de verdade quem eu estou vendo. Agora, se você não obedece, seu líder, seu pastor, prega sem carta, prega aí o ano inteiro, não participa de uma ceia, uma reunião, nada, é a igreja de Éfeso sofrendo. Os que dizem ser apóstolos não são. Quem são esses? Eles não eram de dentro, eles eram de fora. Eles vinham, visitavam a igreja, falavam, mas o interesse era outro. Eles iam pregar, mas o interesse era outro. Só que isso, irmão João Marcos, o pastor Gustavo Moreira, tá aí, Deus abençoe. Mãe Giovandra, Deus abençoe. Só que isso, então, por um lado, a gente vai lá ver na frente que Deus bom, mas por um lado é uma qualidade da igreja, né, pastor? Sim, porque é o seguinte, né? Ela tá peneirando, trazendo para cá. Os pastores de lá não deixavam qualquer um subir ao púlpito, trazendo para hoje, para poder ministrar a palavra, porque depois a bomba ficaria com eles mesmos. Exatamente, que é o que acontece. O senhor pastoreou. Sim, eu também pastoreei. Graças a Deus. Eu também pastoreei. E isso nos dá um entendimento que agora a gente está na área do ensino, na área da itinerância, do itinerário, de algumas coisas a gente tem que tomar cuidado para dizer. Porque eu falo não a verdade bíblica, porque depois o cumprimento de tudo, ou a bomba, fica com o pastor. E aqueles peneiravam bem, né? Esse pessoal que chegava, como o senhor disse, meus irmãos, por que é interessante a gente entender a história da igreja, a história, o que era a cidade? Por quê? O pastor Claudionor disse que ali era um porto e chegava muita gente. Então chegava muita gente em Éfeso, e quando chegava, eles davam uma peneirada, se diziam-se cristãos, uma peneirada para ver se a qualidade do que ia subir. E aqui a gente não está falando de qualidade relacionado à teologia ou palavra, não. Aqui a gente está falando da qualidade moral, de caráter. Então eles eram bem rigorosos a respeito disso. Exatamente, e aí está essa questão. Então essa igreja estava instalada ali na cidade de Éfeso, a igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e ela tinha essas dificuldades. Anote aí, você que gosta, pega isso aí. Uma das primeiras dificuldades dessa igreja era ver aquelas pessoas que se diziam ser apóstolos e, quando ela chegava na sua conclusão, achastes mentirosos. Meu Deus do céu, pastor Bruno, isso aqui... Ou seja, em Éfeso, lá esse pessoal não passava não. Porque eles não passavam no crivo, não passava no crivo. Eu chegava lá, eu sou apóstolo de Cristo. Você é apóstolo de Cristo? Então vamos lá. Fala um pouquinho sobre ele então. Aí quando o indivíduo iria falar um pouquinho sobre Cristo, gaguejava. Vive ele. O simples, o básico, como muitos cristãos hoje. Vamos lá. Você
servo de Deus, serva de Deus, você serve a Cristo. Fala um pouquinho do seu Jesus aí. Qual é o propósito dele ter vindo a este mundo? O que ele veio fazer aqui? Se eu falo, eu vivo, pastor. Aí é que está a questão. Porque tem gente que fala e não vive. E eu não estou falando aqui de você ter simplesmente ter andado com ele. Porque bem-aventurado é o que não viu, mas crê, como diz a palavra de Deus. Então, quando esses apóstolos eram postos à prova, que o líder de Éfeso e a diretoria pedia, fala um pouco sobre ele, eles gaguejavam. Eles titubeavam, não conseguiam dar respaldo de quem era Cristo. Por isso foram encontrado e achado mentiroso. E nós já sabemos o caminho do mentiroso, ou o final dele no que se dá. Deus não ama mentira e os que praticam tais coisas nem direito ao reino têm. Então é interessante isso aí. Vamos continuar vendo aí, meus amados. Anote aí então. O pastor Bruno, anotei aqui uns mistérios de Deus aí. No verso 1 então, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. O poder e o domínio absoluto, tanto das igrejas como dos anjos, ou seja, pastores nas mãos de Cristo. Versículo 2, ele sabe de tudo e conhece a todos, bons e maus, certo? Esses mentirosos aí, coisas boas e ruins, pontos positivos e negativos. E vamos ao versículo de número 3. Você conhece alguma igreja aí, meu irmão, que já passou aí esses mentirosos por aí, pregando, falando? Agora o interesse deles é outro. Eles não falam de Jesus, eles falam de outra coisa, porque se for para falar de Jesus, engasga. Eles não têm conhecimento do Cristo real, do Cristo verdadeiro. É o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Não adianta chegar aí tudo de qualquer jeito, ou às vezes até querendo impressionar a noiva do cordeiro com certas vestimentas, certas aparências. Quem conhece Cristo fala de Cristo. Do que o coração está cheio, a boca fala. Vamos para o versículo de número 3 aí então, meus amados irmãos. Pastor Bruno, vamos lá. O versículo 3 aí, vamos ler. Que diz assim: E sofrestes, e tens paciência. Você percebeu a paciência aí? Duas. E tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Então aqui, essa igreja ela está sendo aplaudida. Jesus aqui não está criticando agora. Agora Jesus não está... Algumas traduções no lugar da paciência aqui fala de perseverança. Perseverança também. Olha a virtude dessa igreja. Como que uma igreja ela deve ser? Deve se posturar na presença do Senhor. A paciência, a perseverança, né? E trabalhaste pelo meu nome. Pastor Bruno, isso aqui é muito forte. É muito forte. Gente, eu não consigo ler a Bíblia sem ver os seus detalhes. Então vamos lá. E trabalhaste pelo meu nome. Qual é o propósito? Pastor Bruno, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa aí. O senhor também é ministro de Deus, já teve experiências dirigindo igrejas, trabalhos. Hoje o senhor está aí como itinerante, um ministro de Deus, viajando esse Brasil todo aí, com promessas de Deus lhe acompanhando. Olha que coisa, pastor Bruno. Trabalhaste pelo meu nome. Meu Deus do céu. Você tem trabalhado pelo nome? Já vou diretamente, eu sei que o senhor já está me perguntando, ainda bem que o senhor chegou em cima da hora, né? Tem gente que trabalha pelo nome dele, não de Cristo. E não de Cristo. É isso que o senhor queria, né? Exatamente. Olha, ó, tem muita gente que trabalha pelo nome dele e não de Cristo. E trabalhar pelo nome dele gera uma recompensa aqui na terra. E trabalhar pelo nome de Cristo gera uma recompensa na terra e gera galardão no céu. Meu Deus. Quando eu trabalho pelo nome de Cristo, eu vou ter pedrada, eu vou ter levantes, eu vou ter calúnia. Eu abri umas perguntas do Store, e a primeira pergunta de um jovem que quer a obra de Deus lá do Nordeste, ele perguntou assim, falou: Pastor Bruno, o senhor já sofreu muito calúnia e muitos levantes? E o que mais foi dificultoso para você? Primeiro, calúnias, algumas, poucas. Levantes, muitos. E o que é mais difícil para quem vive, se você quer trabalhar para o nome de Jesus, eu respondi para ele: o mais difícil quem é da Bíblia aqui já vai pegar. E o mais difícil é quando os levantes são dos irmãos de José, que anda comigo, toma café comigo, corre comigo, joga bola comigo, se levanta comigo, vive comigo, me conhece e falam. Eu falei: só que isso te dá estrutura para caminhar. Eu venho já numa autoridade. Ó o João aí, ó Moisés. Infelizmente vivemos nessa época de imediatismo, algumas
onde a igreja já não tem mais paciência para buscar As coisas de Deus. as coisas de Deus. Glória a Deus. E eu já vou aplicar na tua vida. Quer trabalhar para o Evangelho? Quer fazer a obra de Deus? Vai ter que ter esses levantes. Só complementando para o senhor continuar, que eu quero ouvir o senhor bastante, Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar José, ele vai dizer assim: tu é um ramo frutífero junto à fonte. Lá embaixo ele diz assim: José, tem um negócio. E Deus vos separaste dos teus irmãos para cumprir o propósito. A palavra separar ali é Nazer. Sabe o que Deus está dizendo para José? José, eu te separei como um príncipe, eu te separei como um nazireu para cumprir o propósito que eu tenho na tua vida. Os irmãos de José ficaram com medo dele. Quando Jacó morreu, acharam que a bronca ia ser cobrada. José falou assim: não, fica tranquilo, eu sou crente. Tudo que aconteceu aqui foi só para vocês serem abençoados no nome de Jesus, e eu já preguei, já apliquei. Bom, pastor, continue. João Marcos, a pedrada que bem de perto, que mais machuca. Dá um glória aí, João. Ei, meus irmãos, benção de Deus aí. Quem mais tá aí? É, Francine também? Oh, glória a Deus, esse povo abençoado aí também, rapaz, junto com a gente. Então vamos lá, caminhar no versículo. Volta pro pensamento que eu já viajei na loucura, né? Não, é de Deus. Aleluia. O versículo 3 do capítulo 2, estamos falando sobre a igreja de Éfeso. Você que acabou de chegar aí, Apocalipse capítulo 2, já estamos no versículo 3. Aqui Jesus está dizendo que ele reconhece o trabalho da igreja. Exatamente. O que ela faz. Não está passando batido. Então, meu amigo pastor, continue labutando, trabalhando. Mas pensa numa coisa, trabalhe pelo nome de Deus. É aqui que você vai obter recompensa. E quando a igreja de Éfeso ela trabalha pelo nome de Deus, pelo nome de Cristo, ela recebe dele automaticamente força, ela recebe graça. Vou ler novamente o versículo 3 para você entender isso aqui melhor. Olha lá. E sofrestes, e tens paciência ou perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Pastor Bruno, por bondade de Deus, meus amados irmãos, nós estamos aqui falando com vocês. Pessoal de Votuporanga. Votuporanga, Deus abençoe vocês aí, forte abraço. A DRP de Votuporanga, o senhor vai muito ali. A DRP, maravilha, grandes amigos ali, Presbítero André, Levi Antônio, também tá aí. Presbítero Levi está com a gente aí, Deus abençoe, meus amigos, Pastor Jairo, oh glória, Pastor Fábio também, meu Deus, quanta gente maravilhosa. Então, tratando aqui do versículo 3, Pastor Bruno, trabalhaste pelo meu nome. Eu tenho visto muitas pessoas hoje no nosso meio evangélico, diferente desse evangelho que Paulo principalmente também viveu. Paulo disse: gastarei e deixarei me desgastar até o fim, por amor ao evangelho, pelo reino de Deus. Eu vou me dedicar, eu vou me entregar, eu vou até o fim. E foi. O que me admira aqui é que o versículo 3 diz, Jesus está falando da qualidade da igreja de Éfeso e está dizendo que uma das maiores virtudes dela é que ela trabalha pelo nome dele. Aleluia. Tem muita gente que trabalha pelo seu nome, faz o seu pé de meia, como a gente chama e diz hoje. Hoje você convida eles para pregar ou para cantar, seja cantor, pregador ou lá o que for, eles falam as seguintes palavras, as seguintes frases que eu encontro são essas. Olha lá, Francislane Alonso, Deus abençoe também minha irmã, Deus abençoe, tá aí a família toda aí também, família Horácio Alves, Deus abençoe, obrigado. E ele fez o nome dele, fez o pé de meia, ganhou o que queria ganhar, você convida ele e fala assim, chama esses mais novos aí, eu já tô cansado, tô um pouco velho, vamos dar oportunidade para outros. Afinal de contas, você trabalha pelo nome de Cristo ou pelo seu? Pastor, a gente vai ver, eu acho que isso no 4, mas esse pessoal aí que o senhor está dizendo, no começo, eles até não começaram trabalhando pelo nome de Deus. Pelo nome de Deus. Então teve alguma coisa, o senhor está querendo dizer, que é o verso 4 que a gente vai entrar, que teve alguma coisa no meio da trajetória que aconteceu, e aí tem uma pergunta, o que aconteceu para que mudasse essa rota? Pastor Bruno, a resposta está tudo na Bíblia. Eu amo a Bíblia, a resposta está aqui. Eu amo a Bíblia por causa disso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É que a gente não comentou, mas boa pergunta do senhor agora para comentar. Onde está a resposta? Essas pessoas que começaram, hoje já não estão mais do jeito que começou, né? E estão nessa situação que nós acabamos de dizer. Antes trabalhava pelo nome de Deus, agora diz que já está cansado. Está cansado, meu filho? Já pede a Deus que ore e já leva, já que já fica tudo certo. O caso já fica resolvido, é ou não é? Então já vai para a glória já.
Porque enquanto nós estiver aqui, nós temos que trabalhar, né? Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé e seguir. Quem foi que falou para a igreja de Éfeso que ela deveria testar os apóstolos? No caso dela, esse era o mal que ela sofria. Chegava muita gente, então ela testava para saber se era ou não era. Mas ela não tinha que fazer isso, pastor Claudionor? Na verdade, não é você testar, era você orar. Porque você orando, pastor Bruno, Deus revela. Deus mostra. Agora você testando, fazendo, você colocou a sua mão. Entrou, é aqui que está a brecha, tá? Nessa de eles testarem, se testava é porque dava oportunidade. Mas se tivesse orado, Deus teria mostrado e revelado. Prova isso? Prova. Quem que anda no meio dos 7 castiçais? Jesus. Não é Jesus o dono da igreja? Então por que você não perguntou para ele? Por que não conversou com ele? Então, aí começa a correr o comentário, ó, vai lá em Éfeso, lá tem uma igreja, lá o pastor dá oportunidade. Aí começou, e com isso começou a aparecer muita gente. Aí que entrou o problema, a frouxidão, e nós vamos ver aí essa questão. Porque Jesus, ele vem, e ele dita isso através do seu anjo para João escrever. Ele está falando, conversando com essas igrejas, você acha que é em vão, você acha que é à toa? Não, ele está fazendo uma cobrança. A igreja é minha, só que vocês não estão do jeito que vocês começaram. É essa a inquietação de Jesus. Essa resposta é a pergunta do versículo 4. Do versículo 4, que nós vamos ler já agora também. Mas para fechar o 3, em nome de quem você trabalha? Vou ler novamente o 3 para ir para o 4. É uma pergunta que fica, irmãos. É uma pergunta. Ele dizendo para a igreja de Éfeso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Você já cansou, meu amigo? Já cansou? Deus pode te fortalecer, tá? Tem o tempo da fortaleza de Salmos, né, pastor? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o tempo das feridas ser curada, o tempo de a gente... Eu acredito que essa pandemia é um tempo de restauração de Deus, de renovo, de Deus nos dar força para depois ir avante, né? Tem esse tempo, a gente não está dizendo isso. E até... lembrando que a gente tem que se policiar todo dia para poder não acontecer o que aconteceu aqui. Exatamente. Por isso que a Bíblia deixa anotado para a gente não fazer, né? Não cometer esse mesmo erro aí. E olha que virtude, pastor Bruno. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem muita gente aí que já está entregando os pontos, não vou pôr mais terno, vou entregar minha credencial. Não é assim que funciona. Porque quando chega no último versículo, a recompensa é para quem vai até o fim e dá ouvido ao Espírito Santo. Então você não pode parar. Verso 4, vamos ver o versículo 4 aí, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, comentando versículo por versículo, juntamente aqui com o meu amigo pastor Bruno. Deus em Cristo vos abençoe. Quem mais aí? Davi também, Morgili também está aí conosco. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, esse versículo é o centro. Pastor, da questão. Eu vou ler em outra tradução. Vai lá. Ó, mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de onde você caiu? Isso aqui é a Bíblia, a mensagem. Ó uma outra tradução. Volte ao seu precioso primeiro amor. Esse é o versículo 5, mas eu vou só para concluir na mensagem. Não há tempo de perder, por estou para remover a luz. Todavia, uma coisa errada. Você não me ama como no princípio. Bíblia viva. Está explicado. A viva. Todavia, há uma coisa errada com você. Você não me ama como no princípio. Está explicado. Agora, para o senhor comentar, só para te dar mais argumento, a palavra deixaste, no grego é rapumo. Ou seja, tem o sentido de um marido que divorcia-se da sua esposa. E a palavra primeiro aqui fala de tempo, lugar, posição e influência. Então, por exemplo, quando ele está dizendo deixaste o primeiro amor, a palavra primeiro fala do tempo que você deixou, o lugar que você deixou, a posição que era primeiro, agora já não é mais, e fala da influência que o primeiro te influenciava e não te influencia mais. Se esse primeiro amor não te influencia mais, quem está lhe influenciando? Pronto. Agora o senhor fica com a bocha aí, acabou. Vamos lá então. Vou falar aqui sobre as leituras que o pastor Bruno fez e quero aqui aproveitar. Vamos lá. Inclusive eu estou aqui
não estamos aqui na questão de querer mostrar que somos melhor que ninguém, mas, irmãos, tem uma coisa que eu levo a sério, é as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós temos escutado inúmeras mensagens aí, baseado, pautado nesse texto, falando de primeiro amor, né? Quantas pregações equivocadas às vezes eu tenho escutado, só para, vamos degustar, não existe segundo, tá? É só um primeiro amor e pronto, acabou. Perdeu ele, volta, pega outra vez. Não tem segundo. Pastor, só para dizer, o pastor João Marcos, o maior difícil é a pessoa permanecer com a mesma motivação de quando começou. E só para dizer isso que o senhor falou, né? O senhor entrou num lado interessante, a gente só está expondo a Bíblia. Queridos, já aconteceu épocas, e eu não vou ser hipócrita aqui de dizer época, que a gente não está na mesma motivação, a gente não está no mesmo pegado, por conta de feridas, por conta de algumas coisas. O primeiro amor, ele se apaga muitas das vezes, porque se a igreja numa totalidade vivesse esse primeiro amor, a gente, falando aqui da nossa cidade de Catanduva, a gente já tinha conquistado Catanduva inteira para Cristo. É bom deixar bem claro isso, para dizer para os irmãos, acontece épocas de dificuldade que a gente dá aquela esfriada e não vive esse primeiro, talvez, amor. E a Bíblia aqui vai dar os pontos do que eu tenho que fazer para voltar, né? Então eu estou dizendo o seguinte, há momentos difíceis, tanto que o João Marcos disse aí, é preciso manter o foco em Cristo, porque quando eu me desvio do foco de Cristo, acontece muita coisa. Então, épocas difíceis. Por quê, pastor? Tá acontecendo muita coisa, pelo menos o Brasil, o mundo, nunca viveu o que está acontecendo. Eu sei que tem muita gente que desanima. Nesse período eu já me entristeci, me desanimei, só que tem uma coisa, não querendo passar na frente dos versículos, mas depois a gente vai ver o que aconteceu para eles voltar, só que tem uma coisa, nesse período de dificuldade, quando eu vou para o meu secreto, Jesus me renova, Jesus me restaura. Talvez a gente está pregando nessa tarde de sábado para alguém que está passando por isso. E você está dizendo, eu não tenho mais jeito para mim? Tem sim. A presença de Deus ela é renovadora. E se você seguir alguns passos dos versículos após, você vai conseguir em nome de Jesus. Com certeza, com certeza. Pode continuar, meu e refrisando aí o que o João Marcos compartilhando. Obrigado, João Marcos. Deus abençoe sua vida, meu querido. Compartilhando muito aí, fazendo os comentários, até perguntas, enfim. Essa questão de manter o foco. Pastor Bruno, o que nos cansa e nos leva, às vezes, a gente perder um pouco essa questão da chama do primeiro amor? Simples, está tudo na Bíblia. Qual era a primeira dificuldade da igreja de Éfeso? Os falsos apóstolos. Como esses falsos nos cansa, gente. Como nos cansa. O que tem de gente que dá tapinha nas nossas costas, na frente, eu tomo junto, tô contigo, vamos que vamos, mas na verdade é muita falsidade. Nunca se viveu uma época de tamanha falsidade como se tem vivido nos nossos dias. E vamos dizer, isso cansa. E é fato. A igreja de Éfeso, como eu disse, a brecha dela foi em querer ficar muito preocupada com quem é e quem não é, ao invés de orar. Tanto como é que o versículo 4, aqui está a repreensão de Cristo para a igreja de Éfeso, o versículo 4, cobrando aqui a posição do primeiro amor, e já aproveitando tudo aqui as leituras que o pastor Bruno fez, eu já vi muita gente dizer e falar que esse primeiro amor eram as obras que a igreja praticava ou com coisas relacionadas às pessoas. Colega, presta atenção, lê direito a Bíblia. Se você lê o versículo 4 e não entendeu, lê os anteriores. O primeiro amor que está sendo cobrado aqui é o amor direto a Cristo Jesus. Por isso que em algumas traduções está dizendo, divorciou-se de mim nessa questão. Esse primeiro amor... Você não me ama mais como no princípio. Não ama mais como no princípio. E a partir do momento que eu, pastor Bruno, eu deixo de amar você da forma como eu te amava, eu deixo de te atender como eu te atendia, eu deixo de falar com você como eu falava, eu deixo de consultar você como eu consultava, eu começo a tomar minhas próprias decisões. Na verdade, isso aqui, aplicando para nós, pastor, então é algo individual. Individual. E ele está cobrando. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Quem ama tem relacionamento. Tem relacionamento.
Davi foi vitorioso nas guerras, nas batalhas, Meu aqui, Deus do para céu. colocar uma Isso aqui é posição, muito pastor forte. Bruno. Porque ele, nas suas guerras e batalhas, ele consultava a Deus. Posso ir ou não posso? Vou ou não vou? E houve algumas que Deus falou para ele: só fica de prontidão, mas quem guerreia sou eu. Pastor, isso aqui, olha que frase. João, o senhor vai gostar, a missionária Josiane está conosco, vai gostar. Que Éfeso era uma igreja fiel? Ela era, sim, ela era uma igreja fiel, né? Só que tem um detalhe. Olha uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Uma esposa, preste bem atenção, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo. Exatamente. Meu Deus. Por que ele diz isso? A frase é muito forte. A questão de ser fiel, pastor Bruno, são as práticas diárias. Que quando ele vê e nota, percebe, vamos falar aqui de um casal, já que nós estamos falando dessa questão para entender isso aqui. Mostrando que a igreja representa... O que a igreja representa, por exemplo, como que a igreja ou uma mulher, como uma mulher pode mostrar que ela é fiel para o seu marido? Em tudo ela lhe agradando dentro de casa. Ela lava, ela passa, ela cozinha, não deixa faltar nada. Tá tudo certo até aí. Ele olha e fala assim: poxa vida, como ela me ama. Mas aquele que conhece o íntimo, o interior, sabe de tudo, quando está no campo, no pleito, na batalha, sabe que aquilo que ela faz não corresponde ao que realmente ele quer. Então assim é a igreja de Éfeso, batalhadora, cheia de dons, portas abertas, cultos, os hinos, os louvores e as pregações. Só que o primeiro amor, que é Deus, esse primeiro amor que é cobrado é Deus acima de tudo. Lembra dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro amor. Essa chama não pode se apagar. E Jesus está dizendo: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E nós vamos falar de coisas interessantes aqui. Você está gostando? Dá o seu joinha aí, dá um ok para nós aí. Tamo junto, Josiane Morgilho, tá certo? Vambora. Glória a Deus. Toca o barco aí, é tempo aí de nós curar os sacerdotes de Deus que estão cansados com essas falsidades. Verdade. Vamos ajudar esses ministros de Deus. Estamos falando aqui de liderança, igreja, povo de Deus. Então, o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu sei que o senhor está falando aqui, eu queria que o senhor aplicasse algo assim, num pensamento bíblico do senhor. Uma pergunta agora, para nós, nesse tempo, relacionado à igreja, se o senhor estivesse ministrando, aplicando para nós. Quando o amor esfria? Por que o amor esfria? Me fala 3 coisas. Eu anotei uma aqui. Quando a gente falta intimidade, falta oração, o amor esfria. O que o senhor pensa mais disso? Quando esse amor esfria? Exatamente. Uma forma aplicativa agora. O que o senhor pensa nisso? Exatamente, pastor Bruno. O amor, ele se esfria quando eu deixo de me apoiar em você, de olhar para você. Porque você como olhava antes. Como olhava antes. Você não é meu alvo. Você não é quem eu amo, o centro. Não foi você que me colocou aqui, que me designou, que me deu essa tarefa, que me capacitou, que me deu os dons. Então, para quem eu tenho que olhar? E se eu precisar e necessitar de ajuda, de auxílio, de refúgio, a quem eu devo me recorrer? Não é a pessoa do Senhor que me designou? É simples, vamos lá. A resposta é simples, vamos de Bíblia. Gênesis, lembra do Adão? Lembra da Eva? Quando que o meu amor se esfria? Qual foi a ordenância de Deus para o Adão? Não coma do fruto. O Adão passou para Eva. Quando a Eva chegou e comeu do fruto, que ela comeu do fruto, enganada pela serpente, ela foi até o Adão. O Adão olhou para Deus, consultou Deus. Eva, vamos esperar um pouco, mesmo que você não morreu, já que Deus vem aqui toda a tarde na viração do dia, vamos esperar ele chegar para ver o que ele acha disso. Não teve isso. Então ele deixou de olhar para quem ele amava ou ama de fato como deveria olhar. É a comunhão, é a intimidade, é a oração. A gente vai continuar porque senão fica extenso, mas então aqui dá uma mensagem. O amor esfria quando eu perco o foco de Cristo. Quando eu perco o foco de Cristo. O amor esfria quando eu já não olho para Cristo da mesma maneira que eu olhava. Exatamente. Pastor, eu posso estar triste, abatido, em meio a uma dificuldade da minha vida.
Mas o amor pode... de Cristo? Pode, na minha vida? eu posso ainda estar centrado nesse amor. Sim, Porque sim. a gente não vive só de alegria. Não. Porque o pessoal, eles não podem confundir, pastor, um relacionamento a relação assim. A gente vai sofrer, vai ter época de dificuldade, vamos ter percas. Só que mesmo em meio a essas percas, em meio ao meu coração triste, ainda essa chama dentro de mim, ainda ela localiza para o centro que é Cristo, é isso? Exatamente, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. E para manter esse amor, essa chama A presença acesa, de Deus está aqui, pastor. é de Deus, eu concordo, eu acredito no Senhor plenamente. Tiramos o dia todo aí para estar em comunhão Glória com Deus, para esse momento que nós acreditamos muito sério. Não estamos aqui para se aparecer, vai falar, pastor fez live, cansou isso, alcançou aquilo. Não é isso não. Quero que você entenda e conheça, juntamente com meu amigo pastor Bruno, nosso propósito e desejo é que você conheça cada vez mais a palavra de Deus. E aí está a resposta. Quando eu deixo de olhar para quem eu amo de verdade como eu olhava antes, eu já começo a dar brecha, eu começo a ficar vulnerável aos ataques externos e com isso eles conseguem começar a ter espaço na minha vida, tá certo? Então vamos lá, continuando aí então o versículo 4 aí, pastor Bruno. A indignação de Cristo quando uma igreja que o representa deixa para trás qualquer que seja o requisito, que é a doutrina, da forma de que quando ela começou. Então Cristo está cobrando da igreja de Éfeso o ritmo, isso é ritmo, isso é chamado de ritmo, o ritmo que quando começou. Aí você pode me dizer, pastor, é difícil manter o ritmo de que quando nós começamos e a forma como nós vamos terminar. Deixa eu dizer para você, cada tempo tem o seu tempo, seu período. Tem o tempo da caverna, né? E a sua época, sim. Eu não estou falando aqui da questão, você já tem que entender como crente, que os crentes de hoje em dia, por que eles não conseguem manter o mesmo ritmo de que quando começaram? Porque os cristãos de hoje são mimadinhos. Só quer vitória, só quer bênção. E tem luta também. E tem luta, e eu tenho que pregar e tenho que falar para você que tem luta. Se alguém tivesse te avisado você, ensinado você e falado para você que ser cristão não é mar de rosa, tem os espinhos, senão Jesus não teria dito, aquele que quiser vir após mim ou depois de mim, atrás de mim, não é nem na minha frente, nem do lado, nem direito, esquerdo, é vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. É fácil? Não é fácil, mas nem por isso eu deixarei de amá-lo como amo, porque eu vou precisar desse amor. Para quê? Para futuramente não negá-lo. E é o que ele está dizendo para a igreja de Éfeso. Eu louvo você porque você trabalha pelo meu nome e não se cansou, não me negou. Só tem uma coisa contra você, deixou o teu primeiro amor. Só que aqui, pastor Bruno, tem outro mistério de Deus aqui para nós aí, anota aí. Essa daqui é a oportunidade, é a porta do retorno, é a porta do regresso. Aonde Deus repreende você, glorifique a Deus quando Ele te repreende. Aleluia. Aonde Deus repreende você, é aqui que Ele está te dando uma nova chance de viver outra vez. Viu? Então, glorifique a Deus por isso. Vamos para o versículo 5 aí. O versículo 5 é... Porque, pastor, pode ter alguém que está passando alguma dificuldade parecida com o que a gente está pregando nesse tempo de crise. E o versículo 5, pelos meus apontamentos, tem alguns pontos que fazem voltar. É isso? Exato. O presbítero João Marcos disse, o filho pródigo tirou os olhos da presença e colocou na herança. Ô João, eu vou deixar uma pergunta para você. João, arca tremendo. Eu ia falar algo, pastor. Irmão Antônio de Votuporanga. O pessoal de Votuporanga está acompanhando. Senhor, pastor Claudio, ô Antônio, Deus abençoe, meu amigão, um beijo no coração. Ô pastor, só para terminar o 4, já que o João me fez lembrar de algo, o filho pródigo fez isso. Isso é verdade, João. Deus abençoe, parabéns. Só que, quando o filho pródigo volta, falando aqui de Éfeso, quando o filho pródigo volta, o pai o recebe de novo, dá veste nova, dá sandália, né? Pega o anel, mata o bezerro e faz uma festa. O filho que fica em casa, o filho é o mais velho, né? O mais velho. Fica em casa, ele volta e ele vai perguntar para o servo o que está acontecendo. E aí o servo vai explicar, o teu irmão voltou, o teu pai está dando uma festa. O interessante, agora falando de obras aqui de amor, o interessante, pastor, o interessante é que o filho mais velho
O filho mais velho, quando ele volta, ele vai perguntar para o servo o que está acontecendo. Eu tiro um pensamento daqui. Não adianta eu trabalhar para o pai sem conhecer as coisas do pai. O senhor conseguiu entender? Entendi, perfeitamente. Não adianta trabalhar para o pai sem conhecer as coisas do pai. Ou seja, eu estou voltando e tenho que perguntar para o servo o que está acontecendo. O servo conhecia as coisas do pai. O filho trabalhava para o pai, não saiu da casa, lá dentro, mas não conhecia o pai. Por quê, pastor Bruno? É o que nós estamos falando aqui. Como que eu me canso? Como que eu perco o primeiro amor? Quando eu começo a perder a minha comunhão direta. E você pode ver que o filho mais velho, ele usou intermediário. Por que ele não foi perguntar direto para o pai? Né? O que está acontecendo? Ele foi depois, mas antes ele pergunta para os empregados, para os funcionários. A representatividade desse filho, pastor, é a igreja. Às vezes eu estou numa loucura muito grande, eu prego, eu canto, eu rejo, eu sou líder, eu faço, eu trabalho, eu tenho 5, 6 cargos na igreja, mas eu estou longe do pai há muito tempo. Sim. Ou seja, eu trabalho para o pai, mas não conheço as coisas do pai. Isso é perigoso. É muito perigoso. O versículo 3 que nós lemos. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Afinal de contas, por quem que você trabalha? E por quem que você trabalha é outra coisa. Você é responsável por você, viu? Ele é responsável. Você não trabalha para Cristo? Então ele é responsável por você. Então tudo que você tem que fazer é consultar ele. O problema da igreja de Éfeso foi ficar querendo testar quem é, quem não é, ao invés de orar. Aí Jesus cobrou, né? Você não está olhando para mim como você me olhava antes. O que eu estou cobrando de você? É que tudo que você ia fazer, você me consultava. Agora você deixou de me consultar e começou a fazer, colocar a tua mão, suas aplicações. Então, se você tivesse me consultado, eu teria mostrado e revelado para você quem é e quem não é. Como você ficou testando, o tempo passou. Não adianta eu fazer muita coisa sem perder e perdendo a intimidade e o contato. E temos que ter esse contato direto com Deus aí. Pastor, como que eu faço para mim ter esse contato direto com Deus? Já que vocês estão falando, nos ajuda aí. Qual é o caminho? Qual é o remédio? É o 5. É o 5 que nós vamos ler agora. Arrependa-te e volta a praticar primeiras obras. Isso aqui é interessante, vale a pena você continuar, ficar aí para você ouvir aí o que temos aí. Olha lá, versículo 5 então, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Respeita as vírgulas aí que nós vamos falar delas. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. E não se esqueça que ele está direto na liderança aí, hein? Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres. Aí que coisa interessante. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele não está dizendo assim, peraí que eu vou te dar a mão aqui, vou te pegar no colo e nós vamos voltar lá para onde você errou. Não, ele está falando, você, o dever de lembrar é seu, porque te ensinar eu já te ensinei. Se eu só tenho direito de cobrar alguma coisa de uma pessoa, um filho, um pai só tem direito de cobrar alguma coisa do filho, corrigi-lo, se ele ensinou antes o filho que aquilo deveria se fazer ou não deveria se fazer. Se nós aprendemos com o nosso instrutor, pastor, grande amigo, pastor Josué Gonçalves, homem de Deus, eu não tenho direito de cobrar do meu filho, corrigir ele, chamar a atenção dele, numa coisa que eu nunca ensinei. Então, aqui eu quero enumerar, pastor. Anote aí alguém para nós. Faz esse favor, João. Então, o primeiro ponto para voltar a esse primeiro amor é lembrar. E o senhor está aplicando isso. Josué, aquele que está lá, Apocalipse 17, a grande meretriz. Nós precisamos ver. Diga aí, irmão Josué. O versículo 17 do Apocalipse, qual era a sua pergunta a respeito disso aí para nós te ajudar? A gente responde. Agora, então, o primeiro ponto que o senhor falou é lembrar. Lembrar. Se alguém pode anotar para nós aí, para ficar aí, anote aí. Coloque o número 1, lembrar. Lembrar. Pode continuar, pastor. Olha lá. João, Josiane. Deus abençoe, João. Então, o dever de lembrar é nosso. Quando ele fala de lembrar, ele está falando das faculdades do que ele designou e deu, quando Deus nos criou, que ele deu ao homem, deu ao ser humano. Uma das nossas faculdades aí é a questão da lembrança. Como muita gente anda falando aí que reflita, pense. É isso. A nossa psique. O ser humano é o pior animal que existe. Bora aqui minha palavra para você. Isso é mentira. Só se for você, porque eu não sou animal não. Eu sou imagem e feitura do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aí, meu irmão? Tá certo? Então lembrar são faculdades nossas a respeito dos sentidos que ele nos deu, né? E então o dever de lembrar é meu. Lembra-te, pois, de onde caíste. E aí ele vai dizer a primeira vez, arrependa-te
certo? E pratica as primeiras obras. Os crentes mimadinhos aí, né? Acontece aí, tropeça na vida, ninguém vem me ver, ninguém vem me visitar, ninguém me ajuda, nem isso, nem aquilo outro. Você caiu? Cair. Não é fácil levantar? Claro que não. Filho pródigo também teve que ter consciência. Alguém foi buscar ele? Pegou no colo? Não. Ele lembrou. Lembrou-se e caiu aí em si. Aleluia. Então quer dizer, o dever de se levantar e voltar é seu. Você foi homem e mulher o suficiente para cair, seja também para levantar. Não é assim? É Jesus falando para a igreja de Éfeso, não pegou na mão e não pegou no colo. Lembra, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Pô, aí fica fácil, não é assim? Então olha o que ele está dizendo aí, pastor. Segundo ponto, João, arrependa-te. Lembrar-se, arrepender-se, não é remorso aqui não, hein? Porque a palavra arrepender é deixar totalmente. Eu li no original, e o senhor, não sei se o senhor chegou a ver, a palavra arrepender nesse texto é metanoia. É o mesmo de Romanos 12. É metanoia, não é emoção, é decisão. Isso. Mudança de rota, ou seja, eu estou indo para um lugar e eu resolvo voltar novamente. Não. É Romanos 12, é não me conformei com aquele mundo. É a mesma palavra aqui em metanoia, transformação. Tem muita gente que diz, eu estou arrependido, mas não volta a querer fazer e praticar o que é certo. Então você não se arrependeu. Você simplesmente está se desculpando. Se desculpar é uma coisa, se arrepender é outra. A pessoa que se arrepende, ela está disposta a se submeter novamente ao poder e autoridade de outrem, que no caso seria Deus. A frase é, Cristo. não é emoção, é decisão. Decisão. Eu me decido. Josiane Morgilho também comentando bastante aí, obrigado, Deus abençoe. Arrependa-te. E o terceiro ponto, João, volte às mesmas práticas. Ó que interessante, pastor. Ó a tradução do livro. E trabalhe como fazia antes. E trabalhe como fazia antes. Quer dizer, pastor Bruno, o que é isso? Quando o senhor está dirigindo, né? Isso a gente aprende por lei. Missionária Josiane, coloca aí, volte às mesmas práticas, ponto 3. Quando eu estou focado no meu trabalho, principalmente quando eu lido com alguma coisa perigosa, uma máquina que eu sei que eu posso perder a mão, um dedo, alguma coisa, eu estou trabalhando, não estou? Então eu tenho que estar focado. Se eu perder o foco daquilo, né, de me distrair, eu corro um risco seríssimo de perder um membro do corpo, aí uma mão, um dedo, seja lá o que for. Quando Jesus disse, aqui nas suas palavras, para você entender ainda melhor o sentido, arrepende e pratique as primeiras obras, na palavra que o Senhor disse? E trabalha como fazia antes. Trabalhe como fazia antes. Quando você está trabalhando, você não tem tempo para ficar vendo os extras, as coisas externas, os drenos, os vazamentos, aquilo que distrai você. Por quê? Porque você está ocupado. Posso contar algo, pastor? Diga aí. A primeira igreja que a gente dirigiu, irmãos, foi há 10 anos atrás. E quando eu comecei a dirigir essa igreja, passado um mês, eu e a Simone ficamos desempregados. Ou seja, uma luta muito grande financeira dentro de casa. Só que na igreja ela ocupava tanto tempo, ou seja, com algumas dificuldades que tem a igreja, que os nossos problemas, quando a gente cuidava dos problemas da igreja, os nossos problemas foram resolvidos sem a gente pensar. Até hoje, se o senhor perguntar como a gente passou aquela fase de desemprego, a gente não lembra. Porque é o que o senhor, a gente estava focado nesse trabalho e Deus sustentando e cuidando dos nossos. Exato. Ou seja, é aquele negócio da mente vazia, né? Exatamente. Sem nada para fazer. Sem nada para fazer. Então, eu tenho que ter em mente, pastor, eu tenho que colocar na cabeça os ministros aí, que ele vai finalizar o versículo dizendo novamente que a igreja é dele. Que ele vai dizer, olha lá, praticar as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se você não se voltar, se você não se dedicar, se você não focar, não voltar a me amar como amava antes, eu removo de ti o teu castiçal. Ó, eu tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quer dizer, se você não quiser trabalhar, se você não quiser fazer a obra pela qual eu coloquei você para fazer, eu coloco outro no seu lugar. Mas que essa obra será feita, será feita. E o castiçal, o candelabro, em algumas traduções, falam de luz. E esse candelabro ele só é ativo
se ele estiver aceso. Se não estiver aceso, ele serve de enfeite. Só de enfeite, para mais nada. Eu tenho uma miniatura ali, ele não está aceso, é uma lembrança. Mas o candelabro ele já está aceso, precisa ter luz. E só é aceso com óleo. Precisa ter esse óleo, precisa ter esse... E o que é esse óleo aí? Esse óleo aí só pode ser o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Na vida do crente. E, apesar de que outro detalhe que o senhor falou aí da questão de castiçal, o óleo, o azeite, o Espírito Santo, nós não falamos que ele é o azeite, é um dos símbolos, mas você entendeu perfeitamente. Vamos falar de luz. Essa igreja está fazendo o que em Éfeso? Está ali para brilhar. Está ali não para ficar de enfeite, como o do senhor ali. Está ali para estar em atividade. Por quê? Porque lembre-se que Éfeso, meu Deus do céu, a deturpação, a desvalorização e a contraproposta de valores dos princípios morais e éticos da Bíblia em Éfeso era dos piores. Nós não vamos entrar tanto em detalhe neste momento, mas até sexo com animais se praticavam diante desses supostos pseudos deuses aí. E olha o que esses servos de Deus encontraram. O pastor, eu aprendi algo em Israel. Para acender precisa de azeite. Boa, João. O candelabro, ele pode até ter. O candelabro, para ter muita luz, ele precisa estar com muito azeite. Sérgio Pereira também está aí. Glória a Deus. Só que tem um detalhe, pastor. O candelabro, quando ele tem pouco azeite, ele tem pouca luz, mas continua com luz. Só que tem um detalhe que a gente aprendeu por lá. Quando o candelabro fica completamente sem azeite, Quintana. Deus abençoe a pessoa de Quintana. Quando o candelabro fica completamente sem azeite, além de a luz se apagar, como foi falado aqui pela nossa irmã, acontece algo. O candelabro sem azeite, ele enferruja. Aí é preciso, me fugiu o nome do pessoal que trabalha com metal na Bíblia, pastor. O senhor lembra? Me fugiu o nome. Se alguém lembrar, fale aí. Só que o que acontece? Quando o candelabro... Para fazer a limpeza dele? A limpeza, o pessoal que mexia com ferro na época lá, quando o candelabro esvaziava-se o azeite, ele enferrujava. Só que aí vinha o pessoal que mexia e restaurava o candelabro. É claro que a aplicação aqui é que quando o azeite evapora, e eu quero essa busca de novo, a presença de Deus, ela faz me acender de novo. Tem sempre o moldador, tem sempre o avicultor das árvores, né, mexendo de novo. Então o grande segredo do candelabro é que mesmo que tem pouco azeite, esse azeite pode aumentar para dar luz, mas o segredo é que ele não pode ficar sem azeite, porque senão enferruja. Sim, pastor Bruno, lembrando aí a questão do azeite, ao passar do tempo, inclusive isso nós vemos não só no azeite, que é um tipo de combustível, como os nossos também, veículos hoje, gasolina, álcool, etc e tal, né? Que ao passar de um tempo precisa ser feito. Os mais novos hoje, injeção eletrônica, limpeza de bico, os mais antigos, os carros antigos, limpeza na carburação. Era usado o espevitador, que era um tipo de agulha que ele passava no canal do candelabro para tirar aquilo que nós chamamos de borras, para não entupir a passagem do azeite. Era espevitador, era uma agulha que se colocava em cada canal para poder fazer a limpeza. Se entupir, uma manutenção. Então tem um negócio, se entupir... Tem que chamar o espevitador. Meu Jesus. Para poder fazer a limpeza no canal, para fluir o azeite de novo e essa lâmpada se acender aí, meu irmão. Vamos lá então. Forte. Encerrando aqui o nosso versículo 5. Você entendeu? Quem tem que voltar é você. Porque o que você precisa, o que você necessita, você já tem. E o que eu tenho, pastor? O que a igreja de Éfeso tinha? Ela tinha o conhecimento, Cristo ainda o dono da igreja, o Senhor da igreja. Você tem dentro de você, aproveitar aqui, vamos aqui, estamos ensinando e pregando ao mesmo tempo. Você tem aí, pastor, o amor de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus não te abandonou, não está tudo perdido não. Levanta aí, sacode essa poeira. Não é porque caiu, porque errou, porque transgrediu, porque pecou, que está acabado. Os 3 pontos dados. Lembra-te, volta às práticas e arrepende. E arrepender não é emoção, é decisão. Se decida hoje que Jesus pode renovar. Mande esse vídeo para alguém, porque através desse vídeo Jesus pode renovar alguém, pode restaurar a vida de alguém. Com certeza. Aleluia.
Vamos lá então, continuando aí, nós temos o nosso versículo 6 agora. Vamos terminando aí, que eu tô sentindo um cheiro de café aí. Meu Vamos terminar esse Já mistério. tá rolando um outro mistério aqui. Glória a Deus. Vamos aí. Versículo 6 então. Tens, porém, isto. Aí, isso é forte demais. E entendendo a questão um pouquinho da língua portuguesa aí também. Tem, porém, isto. Que é algo, isto. Aí termina, 2 pontos. Que ele vai continuar. É algo a favor. Que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Então Jesus ele fala com a igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. E o fato de você ter deixado ele é que você começou a olhar mais para quem era e quem não era e deixou de olhar para mim. Só que uma coisa eu tenho a teu favor aí, que tá tudo certo, que eu te amo, gosto de você. Isso aqui são coisas que nós estamos dando a mais aqui do texto. É que você aborrece a doutrinas dos nicolaítas ou nicolaítas, como alguns aí preferem ditar e citar. Que, pastor Bruno, lá em Atos dos Apóstolos, não vou aqui trazer a afirmação no momento, Nicolau foi um dos diáconos separados aí, ungidos, né? Separados aí para trabalhar na época de Estevão, Atos dos Apóstolos 7. Alguns biblicistas, estudiosos falam desse Nicolau aí, supostamente ter sido desse nicolaítas aqui. Pode ser ou não. Pode ser ou não. Não é essa a questão que eu quero trazer aqui agora, mas eu quero falar para você a respeito da questão de obras e das doutrinas. Ô pastor, sabe o que é interessante? A doutrina de Jesus é uma só. Ô pastor, sabe o que é interessante? É que aqui em Éfeso é obras dos nicolaítas. E na carta de Pérgamo já é uma doutrina dos nicolaítas. Ó, o senhor vê na Bíblia do senhor aí, ó. Aqui, ó, são obras dos nicolaítas. Aí se o senhor for pro capítulo 2, versículo 15, vai falar da doutrina. Ou seja, de obra virou uma doutrina. De obra virou uma doutrina. Então tudo começa com uma obra para virar doutrina. Isso é perigoso. Como eu disse, obra e trabalho tem diferente. Obra é trabalho concluído. Trabalho é uma atividade em andamento. E de tanto que anda, vira doutrina? Vira doutrina. E é perigoso. E vou dizer, meus irmãos, essa praga falsa pega, essa falsa doutrina aí, porque o pastor da igreja estava, além de enfrentar esses falsos que diziam ser e não são, e aqui está um fechamento, pastor Bruno. Para quem gosta de Bíblia, vamos fazer um fechamento legal aqui? Vamos fechar. Um dos problemas da igreja de Éfeso, saber quem eram os falsos apóstolos e quem não era. Supostamente um Nicolau foi separado como diácono para assistência da igreja, em Atos dos Apóstolos, lá nos capítulos 7, enfim. Lembra disso, da separação dos diáconos? Se foi ele aqui ou deixou de ser. Ele tornou-se porém agora de uma forma corrupta e diferente. Por isso que a igreja de Éfeso testava, porque vamos supor, Nicolau chegou dizendo assim: eu sou um dos apóstolos dele, fui separado para isso e para esse trabalho e atividade. Só que quando ele apresentou a doutrina, houve-se aí aquilo que nós chamamos de erros, tá? Dessa convergência aí. Houve um choque. Basicamente, o que ele informava não tinha nada a ver com a doutrina de Cristo. Com a doutrina de Cristo. Basicamente, irmãos, não dá tempo, tá? Mas a doutrina de Nicolau, basicamente, na verdade, eles usam muito a Bíblia. Eles pegam um ponto isolado da Bíblia, sem contexto, né? E sem contexto, apresentando um ponto sem contexto, vai virar pretexto para heresia. Vou repetir, quando você aponta um ponto sem o contexto desse ponto, você pega isoladamente, vira um pretexto para uma heresia. E eles diziam muito que você poderia pecar à vontade, porque a graça de Jesus viria sobre a minha vida. Ou seja, peque, erre, faça o que quiser. Por quê? Porque a graça vem sobre você. Uma doutrina errônea, um versículo isolado. Só que para combater isso, tanto em Pérgamo como em Éfeso, tem palavra, a espada da boca. 1 João, pastor, capítulo 2, aquele texto conhecido, diz: filhinhos, não pequeis. Exatamente. Não pequeis. Se pecar, se acaso pecar, tem um advogado justo e fiel. Então não pequeis. A doutrina dos nicolaítas, como diz o pastor Bruno, é fato. Pastor, o que é essa doutrina aí? O que são essas coisas? O que são essas obras? Eles eram daquele tipo de pessoa. Vê se você encontra algum desses por hoje. Nós temos que nos misturar. Nós não podemos, claro, não vamos odiar. Nós estamos aqui para odiar ninguém, senão isso não é evangelho. Evangelho que se prega que tem que odiar as pessoas, fazer a acepção delas.
ou como alguns nos tratam e nos chamam de homofóbicos, sem saber o que significa homofobia, que é o direito que nós temos de pré-julgar, que isso existe para todos, e é um direito que todos têm. Agora o homofóbico é o agressor verdadeiro e real. A doutrina dos Nicolaítas era assim: nós temos que nos misturar com as pessoas, senão eles nunca vão conhecer quem é Cristo. Agora tudo bem, eu pregar para você é uma coisa, né? Agora eu me misturar com você, praticar o que você pratica, fazer o que você faz contrariando a palavra, aí não tem como, aí não dá, tá bom? Então vamos lá, continuando para finalizar aqui esse mistério, tem muito mais novidades chegando por aí. Pastor Bruno vai estar aí nesses sábados falando dessas 7 igrejas da Ásia, enfim. E nós estamos falando da igreja de Éfeso aqui. Olha lá, agora o capítulo 2, versículo 7, nós vamos concluir. Isso aqui é tremendo demais também, pastor Bruno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vai dizer, aqui já é um detalhe. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Paraíso, jardim, para você que vai morar no céu aí. O que entende-se? Seu Deus é muito maravilhoso. Literalmente, o que entende-se nisso? Literalmente e também alegoricamente para uma aplicação para hoje, pastor? Na questão literária aqui, vamos direto ao literal. A árvore da vida. Vamos primeiro, pastor Bruno da árvore da vida, falar a respeito do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é para nós ver e entender. Vocês notou e percebeu que Jesus, através do seu anjo, está falando com João, e João está registrando a carta para a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, que seria o pastor ou a estrela, tá certo? O castiçal é a igreja. Vocês percebem que até então o assunto vem sendo falado, comentado, mas só vai falar sobre o Espírito Santo no último versículo, e quando vai falar dele vai dizer assim, isso aqui é bom também para o mistério, conferência cheios do Espírito, é forte demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe, uma das virtudes com a igreja de Éfeso é que ela ainda dava ouvido à voz do Espírito Santo, e um dos problemas das igrejas, de muitas igrejas hoje, é que não é o Espírito que fala mais. Não é mais o Espírito. Aqui no caso é ele, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito? O Espírito Santo, Espírito de Deus. Tem lugar que ele nem entra mais, ele fica de fora. Não porque ele quer, é porque na verdade não dão espaço para ele. Então é a primeira coisa. Quem está falando? Deus usa quem para falar? O Espírito Santo. Inclusive é a dispensação dele atual que nós estamos vivendo. Aí vai dizer, ao que vencer, ao que suportar, ao que permanecer, porque esse vencer aqui não é você simplesmente chegar. Não é vencer a batalha. Não, você tem aguentar que ter firme até o concluído todas as etapas. É continuidade. Continuidade. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que, alegoricamente, é um direito. Literalmente falando, meus queridos, se preparem que quando nós chegarmos na glória, nós vamos comer desse fruto. Há quem diga que quando nós chegar no céu, nós não vai comer, não vai beber, não vai ter nada desses mantos aí. O pessoal fica preocupado. Dá exemplo, né? Tem muita gente querendo saber. Primeira coisa, nós vamos ser arrebatados, vamos para o tribunal. O que tem no tribunal? Recompensa de obras e trabalho. Segundo, nós vamos para as bodas do Cordeiro. 7 anos. O que faz nas bodas? Banquete, vamos comer, vamos beber. Pastor, é uma ceia, lá nós vamos cear. Ah, tá. E lá há-se necessidade de tomar o sangue de Cristo novamente? Se a gente está com ele? Se a gente está com ele? Então, esse cear é o quê? A palavra ceia significa banquete. Agora, vamos continuar nessa série aí. Já estou convidando para o próximo sábado o convidado que vai estar aqui. Você vai ver igrejas aí. Vai estar o pastor Moisés de Cândido Rodrigues. Pastor Moisés de Cândido Rodrigues. Glória a Deus, estamos juntos. Forte abraço. Quero dar um abraço, pastor Bruno Vieira. Deus abençoe. É o líder geral da Umadeca de Catanduva, está nos acompanhando. Deus abençoe, aleluia, pastor Bruno. Forte abraço, meu amigo. Olha que maravilha. Nosso amigo, grande homem de Deus. João Marcos também, Josiane, Adriana, minha prima. Deus abençoe. Peraí, que o João deixou uma deixa. Ó, vencer aí não é chegar primeiro, mas a todos os que cruzaram a linha de chegada. Isso é bom, porque a gente acha que vencer é chegar primeiro ali, né? Não, jamais. Não, mas isso aí é uma concordo. Uma aplicação forte, né? Essa questão do chegar primeiro aí, João, é quem quiser já se antecipar
na ida, Tem muito, que Deus tem abençoe. mas o que o João está querendo dizer, a gente está brincando, é que tem muita gente que quer chegar primeiro, acha que vencer é chegar primeiro. Nós somos um time, na verdade, né? Chega- A família em Cristo Jesus. O que chega primeiro, pensa em si só, tá? Mas o que conclui as suas etapas, não pensa em si só, pensa nos outros. O senhor vai também. concluir, mas ó, eu coloquei algo hoje numa frase do Instagram no Story, né, que diz assim, ó, as atitudes ou a situação, né, um ato pode mudar tudo. Aí eu coloquei, tinha umas imagens, eu coloquei uma imagem no caixão, eu falei assim, ó, é melhor estender a mão do que enterrar. Seja ponte. Seja ponte para alguém chegar. Entendi, forte demais. Aperte a mão, porque é o seguinte, tem um detalhe, todo mundo prega, só para o senhor terminar e a gente concluir, todo mundo prega ali em Atos 3 a respeito do milagre, não tem ouro nem prata, levanta e anda. Só que o levanta e anda é no nome de Jesus. Quem faz milagre? O senhor é da Assembleia há muito tempo, mas tem uma fonte muito forte da Deus e Amor. Quem faz milagre? Não é Jesus? Só Jesus. Só que a grande dificuldade da igreja é o que João e Pedro fez depois. O milagre foi Jesus. Pegar na mão de quem está caído, levantar e entrar no templo com ele, aí é para nós. Essa ousadia, né? Porque eu tenho que pegar na mão e entrar no templo. O milagre Jesus faz. Pegar na mão e entrar no templo significa o quê? Cuidado. Pega na mão de alguém e traz para dentro do templo. Estende a mão, seja uma escada, seja uma ponte. Termine, meu pastor. Então vamos lá. Aí concluído, então, aprenda um pouco mais sobre o Senhor seu Deus. Esse paraíso de Deus aí é um jardim, tá? O seu Deus gosta de coisas belas, maravilhosas. O nosso Deus gosta de coisas belas, maravilhosas. Temos um jardim, vamos desfrutar dessa glória, dessa maravilha. Mas isso é para quem vencer e der ouvido à voz do Espírito Santo. Então vamos lá, concluindo para o nosso fechamento aqui, o versículo 7, a recompensa final. Caso permitamos que o Espírito Santo continue falando na igreja. Só obteremos sucesso se o Espírito Santo continuar falando na igreja. Igreja de Éfeso, pastor, vocês falaram tantas coisas maravilhosas aí, entendi. Mas então, essa igreja aí, o que se salva? Tudo, tudo. Primeiro, ela é de Cristo. Nunca se esqueça disso, a igreja é de Cristo, tá? Ele só está dando aqui recomendações na questão de comportamento. Nunca se esqueça do seu comportamento. Ele fala tudo sobre o seu caráter, tá? A forma como você se comporta em todos os aspectos e áreas da sua vida. A maior pregação é a nossa vida, pastor? É a nossa vida, é como eu me comporto numa escola, como eu me comporto no trabalho, como eu me comporto no trânsito. O meu comportamento fala sobre mim, quem eu sou. Não adianta pregar no púlpito e brigar no trânsito. Não tem como, é o meu comportamento, o meu caráter. Duas pessoas ou uma só? Eu tô, de uma certa forma, deixando de olhar para quem eu amo de verdade, tá certo? Então nós não podemos perder essa chama do primeiro amor. Pastor Bruno, eu quero parabenizar o senhor aí, agradecer pela rica oportunidade de poder estar aqui compartilhando dessa maravilha aí. E deixar aqui o meu forte abraço, amigos, irmãos da nossa cidade de Catanduva e toda a região, enfim, inclusive até de outros estados ouvindo essa live maravilhosa aí. Meu Deus do céu, né? Que coisa linda e maravilhosa. Obrigado, Deus abençoe todos vocês aí, viu, meus irmãos? Gente, aguenta aí, a gente vai orar. Vamos terminar. 3 minutos. Pastor, o senhor está com alguns projetos também aí? Se o senhor quiser comentar alguma coisa aí? Pastor Bruno, nós estamos aí. Obrigado por o senhor ceder para nós esse espaço aí, nós falamos para os irmãos. Tem novidade chegando aí, graças ao bom Deus. Ainda estamos preparando todos os materiais e ferramentas, no caso, para que quando nós liberar aí, divulgar para os irmãos os trabalhos a respeito do reino de Deus. Nosso propósito é o reino de Deus. Então eu já ter todas as aulas prontas, enfim. A gente no coração, o Espírito de Deus colocou isso, o propósito de ensinar os irmãos também, falar da palavra de Deus. Em breve nós vamos estar abrindo o nosso canal no YouTube. E abrindo este canal, o propósito é a divulgação do reino de Deus. Só que de qual forma? Dá aqui uma dica, uma deixa para os irmãos. Pastor Bruno é um canal que nós vamos abrir e nós vamos ensinar a Bíblia Sagrada de uma forma ilustrada e divertida ao mesmo tempo. O senhor já ouviu falar, porque o senhor já deve ter visto e acessado. Vou tecer aqui comentários, vai correr mesmo, mas é tudo certo, isso aí é positivo. Deus abençoe o pastor Paulo, ali de Palmares, Ministério de Catanduva. Deus abençoe o Paulo e a Rose? Isso. Amigo! Uma Érica, Deus abençoe. Dê um abraço ao pastor Sandro. Meu Deus, pastor Sandro, cadê esse homem, gente? Um te abraço, meu amigo. Aquele canal, o senhor já viu aquele canal no YouTube? Ilustradamente,
o pessoal do canal ali, Sim. do canal Ilustradamente, ele faz resumo de livros. De que forma? Sem se parecer, faz de forma ilustrada, né? Com aqueles desenhos em forma de mão, que é o forte ali dessa questão. E Deus colocou no meu coração, nós estamos finalizando já esse curso aí, esse mistério todo aí, e em breve nós vamos estar ensinando a Bíblia Sagrada nessa forma ilustrada, com aqueles desenhos de mãos, enfim, tratando todo tipo de assunto, né, que o Senhor assim nos permitir. Nosso propósito vai ser ensinar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, tá? E depois nós vamos falar também, os irmãos vão poder pedir aí, falar, eu gostaria que vocês falassem sobre tal assunto. Nós vamos ter ali assuntos para crianças, jovens, adolescentes, obreiros, enfim, líderes. Então nós vamos falar sobre tudo isso daí, tá certo? Então esse canal aí, ele vem porque eu percebo, pastor Bruno, até hoje, inclusive nós começamos aqui falando de leitura, a dificuldade que o nosso povo ainda tem nessa questão de educação. Por mais que sejam crentes e estão falando da palavra de Deus, tem muita gente ainda, crente até mesmo, que não gosta de ler. Seja sincero aí, tá certo? Não gosta de ler. Ler é hábito e prática. Hábito e prática, a dedicação, o esforço, né? Tem hora que não é fácil, uma coisa e outra, correria, agitação, mas se dedique, faça isso. A gente venceu essa etapa aí também, esse obstáculo, você também vai vencer, tá certo? Então, muito em breve nós vamos estar divulgando aí, anunciando, e nós vamos ter também, acho que todas as segundas-feiras, ou enquanto durar essa pandemia aí, e mais, o nosso Dia da Teologia. O Dia da Teologia provavelmente será nas segundas-feiras. Bate-papo. Um bate-papo teológico. Nós vamos falar literalmente sobre a teologia, seu funcionamento, aí no endereço aí do Facebook da nossa igreja aí também. Pastor, tem uma pergunta do João Marcos. Vamos lá, respondendo algumas perguntas dos irmãos aí. Pastor Cláudio Honor, quando recebemos a promessa de comer o fruto da árvore da vida, ratifica o que Deus quer para nós, que é voltar ao seu plano original? Correto essa afirmação? Corretíssimo, voltar ao plano original, exatamente, porque senão, João Marcos, boa sua pergunta, ele não estaria citando. E o propósito de Deus é fazer com que as coisas voltem ao seu estado original. João Marcos, parabéns. O que Jesus falou sobre comer do fruto da árvore da vida é um estímulo, e quem disse que Deus não trabalha com estímulo, lê direitinho aí, porque esse versículo está falando, tá certo? O funcionário, por exemplo, numa empresa, o patrão fala, quem não faltar durante os 30 dias de trabalho aí, ou os dias trabalhados, vai ganhar a cesta básica no final. Quem faltou vai perder. O que a pessoa faz? Alguns até doentes vai trabalhar para não perder a cesta básica. É claro que Deus não precisaria, mas é uma forma de dizer a você que o que você faz não é vão. Então ele está estimulando você, instigando ao mesmo tempo a continuar trabalhando pelo nome dele e obter essa recompensa. E quando ele cita a árvore da vida, ele está dizendo o seguinte, que é o que o João Marcos fez a pergunta. Voltar ao estado original. E isso é o significado da palavra avivamento. Que foi retirado por conta do pecado. Por conta do pecado, a árvore da vida já estava sobre os direitos de Adão. Quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse, vamos tirá-los daqui. Por quê? Porque se eles comerem do fruto da árvore da vida, ele será um pecador eterno. Tá? Não, sem direito e condições de perdão, porque já não ia morrer mais. Tá certo? Glória a Deus. Então, a palavra avivamento significa fazer com que as coisas voltem ao seu estado original. E esse é o avivamento de Deus que está chegando, está por vir aí para toda a igreja do Senhor. Tem um pensador que diz que quando nós adoramos de forma verdadeira, nós passamos perto de voltar a esse estado original de Deus. O estado original do Senhor. O estado original de adoração, pastor Bruno, Deus não só quer ver você fazendo, trabalhando. Não é movimento de culto, não. É interno, né? A adoração verdadeira, por exemplo, Adão, quando Deus descia no Éden na viração do dia, aquela ali era, vamos assim dizer, Deus iria buscar o que era dele, vamos assim dizer, a sua adoração. E o que seria? Não é só, se o Adão cantava para Deus, não era só cantar, era conversar, tá? Vamos dizer que o Adão, vamos
Tem a mente de Cristo, tem uma mente abençoada, sem deturpar a doutrina de Deus aqui. Tem uma mente fértil, a mente de Cristo. Quando Deus chegava lá, o Adão passava o relatório do dia. O que é o relatório do dia? A comunhão, é o bate-papo, a conversa e etc e tal. Até ponto de Adão receber poderes de dar nome aos animais que o próprio Deus criou. Deus só disse para a terra, dê aí as suas espécies, mas quem dá o nome é o Adão. Deus delega esse poder, essa atividade para ele. Então, a adoração verdadeira é Deus se fazer presente para recolher o que é dele por direito. Isso é muito forte. Pastor, eu quero agradecer ao senhor, foi muito produtivo para nós. Eu quero dizer que acompanhe, siga o pastor Claudio Honor nesses projetos, a gente vai estar postando aqui, né? Esse vídeo aqui ele está na nossa página do Facebook, pastor, e quarta-feira ele vai para o YouTube. Qual que é a página, pastor? Não tem o endereço da página. Então vai ficar o link aí. A página é PR Bruno Garbim do Instagram e do YouTube é Bruno Garbim. Você vai estar ali acessando. Se inscreva. Nós propomos no coração 7 sábados falar sobre as 7 cartas ou as 7 igrejas do Apocalipse. Sábado passado nós falamos sobre Éfeso, sobre Pérgamo. Estava conosco o missionário, o pastor Gustavo Moreira, do Ministério de Catanduva. Foi bênção de Deus. Hoje nós falamos sobre a igreja de Éfeso, pastor Claudio Honor César. A semana que vem vai estar conosco o presbítero Moisés, do Ministério de Catanduva, de Cândido Rodrigues. Ele vai estar conosco para poder falar da segunda carta de Esmirna. Ele vai... Cerca de 56 quilômetros de Éfeso. Isso, ele vai estar conosco, tá? Às quintas-feiras, nós estamos com 4 quinta-feiras, começamos a primeira, o pastor Ademilson deu uma introdução abençoada sobre o Espírito Santo, e agora nós temos mais 3 quinta-feiras, pastor Claudio Honor, às 10h30 da noite, falando sobre a conferência Cheios do Espírito Santo. Eu tenho levado essa conferência há 2 anos em alguns lugares do Brasil, e por conta dessa pandemia, Deus colocou no coração de nós estarmos apresentando essa conferência uma forma ao vivo, uma forma de vídeo, e também segunda-feira a do pastor Ademilson, essa introdução ao Espírito Santo da conferência vai para o YouTube na segunda, e na quarta-feira a série das igrejas vai também para o YouTube. Então acompanhe. Quinta-feira às 10 horas, às 22 horas e 30 minutos, nós estaremos com a conferência Cheios do Espírito Santo, e sábado que vem às 16 horas nós retornaremos também com essa carta ao Apocalipse. Pastor Claudio Honor é um amigo, companheiro, congregamos juntos, temos a CEPADEC junto, também juntamente com o Marcelinho, é um trabalho evangelístico, né? Alguns trabalhos, pregamos muito já em congressos juntos, nós já demos alguns ensinos, não tem alguns projetos juntos, né, pastor? A respeito de formação de pregadores, de PPH, que nós temos formação de diaconato, né? Então a gente é companheiro, sempre quando pode a gente está nos indicando, e é isso que a gente caminha, né? Uma coisa que eu admiro muito no senhor é isso, o senhor sempre está com esse coração aberto para todos, e são 7 sábados, já foi 2, e eu queria convidar o senhor para estar conosco mais um sábado aí. O senhor vê na agenda aí do senhor. Vamos estar juntos, sim, em nome do Rei Jesus. Ia ser 7 pessoas diferentes aí, mas eu queria fazer 2 com o senhor. Vamos estar junto aí. Tá? Dar oportunidade para os companheiros estar aí por esses dias agora. E não... Vamos ver se a gente encerra. Isso, a gente encerra aí. Lá em Laodiceia, né? Laodiceia, vai encerrar? Laodiceia. Vamos estar em Laodiceia aí falando, comentando mais sobre essa maravilha, essa dádiva de Deus aí. Meus irmãos, Deus abençoe. O pastor Claudio Honor vai orar. Deus abençoe os irmãos que ficaram até conosco. Todos. Missionária Josiane, o pessoal do Madureira, pessoal aí de Pindorama, o pessoal do Acre, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Marília, de Quintana, pessoal do Ministério de Catanduva, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos estar ali no Ministério de Catanduva, no Jardim Martânia, às 20 horas, pregando a palavra do Senhor em um culto online, lá na página ali da igreja do Jardim Martânia, e será transmitido também pela rádio, me fugiu o nome da rádio agora, do irmão Daniel. A Morena Isso, do irmão Daniel vai estar transmitindo também, tá bom? Deus em Cristo os abençoe. Aí, ó, João, fala da igreja de Filadélfia,
Vamos também falar, João, é mistério, hein? Glória a Deus, ô Laodiceia, é isso aí, tá bom? Pastor, faça uma oração para nos abençoar. Vamos orar então, agradecendo ao bom Deus aí, os nossos amados e queridos irmãos. Vê o nome Rádio da Conquista. Rádio Conquista. Rádio Conquista. FM, é isso? Isso mesmo? Do irmão Daniel, Rádio Conquista. Deus abençoe. Conhecida aí pelo povo. Ore, pastor. Nós vamos orar, agradecendo a Deus também, não posso agradecer aí todos os nossos amigos e irmãos, cidade de Itapinas, Itápolis, Catanduva, Limeira. Obrigado, Deus abençoe os nossos amados e queridos irmãos aí. Deus em Cristo vos abençoe. Eu estava só esquecendo de dizer, eu vou deixar o contato aí. A gente está com uma parceria também com a Nayote Place, do pastor Ademilson, nosso pastor. O pastor Ademilson dá ensinamento, ele está ensinando provérbios, ele está ensinando, além de provérbios, ele está ensinando Abraão, ele está ensinando escatologia. Nós estamos numa parceria com a Nayote. E você que ficar interessado também nesses ensinos, nos procure, eu vou deixar o telefone do contato da Nayote aí, nos procure para você poder ingressar nesse curso bacharel de teologia, e ele estuda a Bíblia, né? Nosso pastor é um biblicista, ele estuda a Bíblia. Pastor Claudionor, pode orar. Vamos orar então. Temos aí mais alguma coisa a dizer para os nossos irmãos aí, Massuá? Live pela El Shaddai, Jardim Martani, jovens da El Shaddai. Manda um abraço pro Davi. É verdade, o Davi tá mandando um abraço, pastor. Davi, Miguel, irmã Sandro. Érica, pastor Sandro, um beijo no coração Deus abençoe de o pastor vocês aí, Sandro. meu amigo. Ô Davi, o Davi tá Davi é pregador. tá no manto aí. Pastor Kleber Mulevar, Deus abençoe. De Cândido Rodrigues, do Ministério de Catanduva. Isabel Lima. Deus abençoe a todos os irmãos. Quanta gente maravilhosa aí, meu Deus do céu. Forte abraço. Ore, pastor, ore para nós. Vamos orar então. Pai de amor e bondade, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos agora, agradecendo ao Senhor por ceder a nós esse espaço maravilhoso, estar aqui neste ambiente, na casa do teu Filho, do teu servo, levando, Senhor, até os demais e queridos irmãos que estão nos ouvindo, que vão assistir a sua palavra, ouvi-la, aprendê-la. Senhor, os edifique, sara, cura, liberta. E se porventura alguém está nos ouvindo neste momento, carente, necessitado da tua misericórdia, da cura, do perdão, da sua força, da restauração, que o Senhor o levante e faça com que ele volte ao primeiro amor, a amar o Senhor como amava, sem olhar para a direita, para a esquerda, para trás, e olhar somente para o Senhor, que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus, e alcançarmos o prêmio desta árvore da vida. Senhor, ajuda este homem, esse jovem, esse moço, essa moça, leve até ele agora o perdão divino, levanta, restaura, faz ele se sentir útil novamente, Pai, para a tua obra, para o teu reino. Esse que era pregoeiro da tua palavra, se afastou, ficou olhando, Senhor, e querendo comparar os falsos e verdadeiros, e com isso perdeu o foco, foi atingido. Levanta este soldado, este guerreiro, cura, Senhor, quem precisa de ser curado. Senhor, que este momento de pandemia, esse surto, ao seu tempo e seu período, na sua santíssima vontade, paz. Estamos com saudade dos nossos irmãos, sentindo esse calor também humano. Pai, abençoa os líderes, os pastores, os ministros, para que não seja removido deles o castiçal. Ajuda os teus filhos, dê força, dê graça, dê visão. E eu te louvo, te agradeço pela vida do teu filho, pastor Bruno Garbim, Mansimônio, Murilo, todo esse povo maravilhoso. Te damos graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o pastor Claudionor. Mande um abraço à irmã Giovandra, mande um abraço ao Marcos, ao Mateus, aí os irmãos, o João, o seu filho Pietro, Brenda, Dona Iraci, Adriana, minha prima também está aí, todo mundo ouvindo esse mistério. Maravilha. Deus abençoe, meus irmãos, e fique ligado, né? Quinta-feira e sábado estamos juntos de novo. Forte abraço. Deus abençoe.